ressurreição, perguntou então a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás pai e mãe. Disse ele: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. A essas palavras Jesus lhe falou: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo isso, ele se entristeceu, pois era muito rico. Vendo-o entristecer, disse Jesus: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Perguntaram os ouvintes: Quem então poderá salvar-se? Respondeu Jesus: O que é impossível aos homens é possível a Deus. Pedro então disse: Vê, nós abandonamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos declaro, ninguém há que tenha abandonado por amor do reino de Deus sua casa, sua mulher, seus irmãos, seus pais ou seus filhos, que não receba muito mais neste mundo e no mundo vindouro a vida eterna. Palavra da salvação. Então a palavra, o Evangelho vem falar de um jovem que era muito rico. O título do texto é O Jovem Rico. Ele era rico, mas ele se interessou em perguntar ao Senhor como que ganhava a salvação. Ele tinha tudo nas mãos, mas ele queria saber como ele ia ganhar a salvação. E o Senhor disse: Mas tu já não sabes os mandamentos? Tu não conheces os mandamentos? E ele disse: Sim, conheço os mandamentos e guardo desde a minha mocidade. Mas o Senhor disse: Ainda te falta uma coisa. Falta que você deixe todos os seus bens, toda a sua riqueza, dê aos pobres e venha me seguir. Mas o que foi que aquele jovem fez? Ficou triste. Ele ficou triste porque ele não sabia viver sem aqueles bens, sem os bens materiais, sem a riqueza que ele tinha. Ele não sabia viver sem aquilo, ele não sabia viver sem os bens materiais, viver só para Jesus. E ele se entristeceu de uma maneira que o Senhor disse assim: É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Mas será que o rico não ganha salvação? Será que uma pessoa que tem bens, ela não... O que é que vocês acham? Pode ou não pode? Pode. Basta que ela tenha um coração o quê? Humilde, bondoso, amoroso, um coração que saiba dividir, que saiba reconhecer aquele que tem menos, que saiba doar. Não é verdade? O Senhor deu a proposta àquele jovem: Deixa tudo o que você tem, dê àqueles que não têm e venha me seguir. Quantas pessoas que se engrandecem por ter tão pouco? Quantas pessoas que às vezes não têm nem nada na vida, como a gente diz, não tem nada na vida, mas se acha. Mas é assim mesmo. Tem pessoas que não têm nada, mas que também vão ficar como aquele jovem que era rico, porque elas são ricas de orgulho. Elas se engrandecem por pequenas coisas e não engrandecem o nome de Jesus. E muitas vezes a gente vai ver pessoas que têm muito dinheiro, que têm muitas condições, mas que sabe dividir, que vê o próximo, que sabe doar,
que tem compaixão, que não tem orgulho. E é isso que o Senhor quis daquele jovem. Talvez não fosse necessário nem que ele não fosse rico. Se ele fosse pobre e fosse orgulhoso, a proposta do Senhor talvez seria a mesma. Deixa o teu orgulho e me segue. Mas naquele momento, o Senhor sabia que a maior coisa, o maior bem, o ego dele era a riqueza. Então o Senhor mandou que ele deixasse, mesmo ele já sabendo todos os mandamentos do Senhor e cumprindo, faltava um. Faltava que ele abandonasse aquela riqueza. Porque a riqueza dele não estava só no dinheiro, mas estava na arrogância e no orgulho. Ele achava que porque tinha tudo aquilo, ele não precisava mais de Deus. Ou talvez que ele pudesse comprar a salvação com o dinheiro que ele tinha. Mas a gente não compra a nossa salvação. A nossa salvação é conquistada. Aí aquelas pessoas que estavam ouvindo disse assim: Senhor, mas como? Como que se consegue a salvação? Aí o Senhor vai dizer, vai explicar. É necessário muitas coisas, mas é necessário que o nosso coração esteja vazio. Vazio de nós mesmos, vazio de riqueza. Por mais que a gente tenha, que o nosso coração esteja vazio. Porque a gente sabe que tudo que a gente tem, da roupa que nós vestimos, o calçado que nós estamos nos pés, não é nosso. Tudo vai passar. E o que é que vai restar? Jesus. A gente vai querer, quando passar tudo isso, a gente vai querer a salvação. Mas será que eu conquistei a minha salvação? Isso aí cabe a cada um de nós refletir e pensar. Se nós conseguimos conquistar a nossa salvação, se a gente se doou ao Senhor, se a gente colocou Jesus em primeiro lugar na nossa vida, ou se a gente deixou Jesus despercebido na nossa vida. Porque ele diz que todo aquele, no final do Evangelho, ele diz que todo aquele que abandona os pais, os filhos, que abandona a família, esposo, ele diz que todo aquele receberá a recompensa, receberá a salvação. Não é que a gente vá abandonar nossa família, vá deixar nossa casa, vá embora para o mundo, não. É que a gente deve se esvaziar desses sentimentos de posse que a gente tem. De achar que aquele filho que eu tive é meu, que o meu marido é meu, que os meus filhos, que os meus parentes, que os meus pais são meus. Não são. A gente deve entregar eles ao Senhor e deixar esse sentimento de posse. A única coisa que a gente deve fazer pelos nossos é pedir a Deus que dê um coração como Ele quer que nós tenhamos um coração. Não querer e não desejar, não ter o sentimento de posse sobre aquelas pessoas. A gente deve se esvaziar de nós e dos outros para poder enxergar Jesus. Porque só quando a gente estiver livre de todo o pensamento de posse, tanto da riqueza quanto das pessoas, todo o sentimento que nos afasta de Jesus, só assim a gente vai conseguir ver Jesus do jeito que Ele quer. Com humildade, com amor. A gente vai conseguir ver Jesus até numa formiga. A gente vai conseguir ver o amor de Jesus nas plantas, nas árvores, no irmão, em uma pedra. Quando a gente estiver vazio de nós mesmos, a gente vai saber valorizar o amor de todos aqueles que Jesus nos deu. Mas não pensando que eles são nossos, eles são de Jesus. Nós somos de Jesus. E quando Jesus disse que aqueles discípulos abandonaram toda a família e foram seguir, sim. Era aquela missão que o Senhor queria. E é essa a missão que o Senhor quer de nós também. Evangelização. Que a gente não pense no que temos aqui, nas pessoas, nas riquezas, mas que a gente pense no que virá. E o que é que vem? A nossa salvação.
E aí, quando a gente tiver salvo, porque Jesus já nos deu a salvação, mas todos os dias a gente tem que buscar, tem que lutar por ela, tem que fazer por onde merecer. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a salvação, mas todos os dias nós temos que fazer por merecer aquele sangue que ele derramou lá na cruz. Então é preciso que a gente diga assim: Senhor, eu não quero ser orgulhoso. Eu não quero nem o que eu tenho. A gente, muitas vezes, tem pessoas que anseiam grandes coisas, riquezas, bens materiais, mas isso não vai nos levar a nada. Isso só vai nos trazer bens aqui, enquanto a gente está aqui. Mas quando passar? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Eu não sei o dia nem a hora que o Senhor vai me chamar, nem ninguém sabe. Então a gente tem que fazer, gente, a cada segundo, a cada dia, a gente tem que fazer por onde, como se fosse o último dia. Como se fosse a última coisa que a gente estivesse fazendo. Porque ninguém sabe o momento. Ninguém sabe a hora que Jesus vai nos dar o chamado. Então a gente deve estar sempre esvaziados e cheios de Jesus. Cheios do Espírito Santo. Pedindo sempre a unção do Senhor. Pedindo sempre que Ele nos conceda a graça de estar na presença dEle. Porque a única coisa que nos serve, que nos faz pessoas transformadas, pessoas diferentes, é a presença do Espírito Santo. É quando a gente reconhece tanto amor que Jesus nos dá. Muitas vezes a gente passa despercebido por Jesus, reza aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria, pronto, eu estou guardado. Não, é o dia inteiro, é a todo momento. A todo momento a gente deve estar clamando, deve estar pedindo e deve estar buscando a nossa salvação. Que a gente deve estar vazios, para na hora que o Senhor precisar de nós, a gente está ali, preparado, pronto. Porque a missão que Ele quer para cada um de nós é a mesma missão que Ele deu àqueles 12 apóstolos. A missão de evangelizar, a missão de buscar aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Amém? Então agora vamos fechando os nossos olhos. Queria que vocês colocassem a mão no coração.